Bom, gente, como já dito, vamos nós aí para mais uma aula. Nós estamos no tema citação. Falamos na última aula do que vem a ser citação, quais os seus propósitos, quais algumas de suas modalidades, e encerramos a aula falando a respeito de citação por edital. Agora, ainda dando sequência, nós vamos falar por citação por hora certa, depois vamos falar de notificação, de intimação e notificação, ok? Vou projetar aí para vocês o slide. Qualquer questionamento, fiquem à vontade. Vamos lá. Bom, gente, a grosso modo, o que eu disse para vocês? Nós dissemos que a citação, ele é o ato inicial, é o ato por meio do qual o réu, aquele contra o qual é proposta a ação penal, é o ato por meio do qual aquele contra quem é proposta a ação penal é chamado para o processo. É dado a ele ciência de que há uma ação, de que uma ação foi proposta contra ele, e é dado a ele oportunidade de se manifestar, oportunidade de participar do processo, oportunidade de produzir prova. Citação é o chamamento inicial, ok? A pessoa só é citada num processo em uma vez. Pois bem, dissemos que, via de regra, a citação é pessoal. Falamos da possibilidade da citação por edital, se o réu não for encontrado para ser citado pessoalmente. E há ainda uma terceira possibilidade, que é a citação por hora certa. Vocês já viram citação no processo civil, acho que vocês me disseram que já viram citação no processo civil, então vocês também viram esta modalidade de citação, que é a citação por hora certa. Conforme o que reza o artigo 362, ele estabelece: verificando que o réu se oculta para não ser citado, o oficial de justiça certificará a ocorrência e procederá à citação por hora certa, da forma estabelecida nos artigos 227 a 229 do Código de Processo Civil, é a Lei 5.869, do Código de Processo Civil. Parágrafo único. Completada a citação por hora certa, se o acusado não comparecer, ser-lhe-á nomeado defensor dativo. Olha só, gente. Duas observações. Primeira delas, vocês vejam que, diferentemente da citação por edital, na citação por edital, esta ocorre quando a pessoa não é encontrada para ser citada pessoalmente. Ela não foi encontrada para ser citada pessoalmente. Então, lança-se mão da citação por edital. Aqui, a pessoa também não é encontrada. Só que há um incremento, há um fator a mais. Qual é este fator a mais? A pessoa não é encontrada, mas ela não é simplesmente não encontrada. Ela voluntariamente se oculta. Ela voluntariamente se oculta exatamente com o propósito de não ser citada. Exatamente com este propósito. Então, nós temos este incremento aqui na situação da pessoa não ser encontrada. Não por edital, a pessoa simplesmente não é encontrada. Aqui ela não só não é encontrada, e este não encontro se dá em função de um ato voluntário, um ato próprio desta pessoa, com o propósito de se esconder. Beleza? A citação por hora certa, ela não é regulamentada no CPP. O CPP se vale do Código de Processo Civil e, como muitas disposições no Código de Processo Penal, aqui também não é diferente.
ele faz referência aos artigos 227 a 229 do CPC, só que, na verdade, os artigos que regulamentam a citação por hora certa no CPC é o 252 a 254. 252 a 254. Quer ver? Vamos lá. 252 a 254. Vou localizá-lo aqui e projetá-lo para vocês. A lei também está errada, viu, Pedro? Oi? A lei também está errada. Essa lei aí é do CPC de 73. O código anterior, né? É. Pois é. A nova lei é a 13.105, 2005 e 15. Olha lá. 252 a 254. O Código de Processo Penal ele tem muitas desatualizações, muitas. Deixa eu projetar aqui para vocês, um momentinho. Tum, 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 tum. Aqui. Artigo 252. Quando, por 2 vezes, o oficial de justiça houver procurado citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação na hora que designar. Nos condomínios edilícios, vamos por partes. Olha só para vocês verem que interessante e é a importância da distinção dos termos, como eu disse para vocês. Citação, intimação e notificação. Vejam, quando por 2 vezes o oficial de justiça houver procurado o citando, aquele em face de quem vai ser proposta uma ação, em seu domicílio ou residência, sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, na sua falta, o vizinho. Você vai, o oficial de justiça, ele intima o vizinho ou uma pessoa de família de que voltará lá no dia útil imediato para proceder à citação, na hora em que ele designar. Correto? Daí a importância de nós não confundirmos o texto, os termos, perdão, não confundimos os termos. No dia e hora designados, o oficial de justiça, independentemente de novo despacho, comparecerá ao domicílio ou à residência do citando a fim de realizar a diligência. Se o citando não estiver presente, o oficial de justiça procurará informar das razões da ausência, dando por feita a citação, ainda que o citando se tenha ocultado em outra comarca, seção ou subseção judiciárias. Enfim, essa é a citação por hora certa, e o Código de Processo Penal prevê a realização da citação por hora certa, porém, não a regulamenta, ele se vale do Código de Processo Civil e a citação por hora certa no processo penal é feito nos termos do processo civil. Ok? Aliás, essa é uma situação que vocês vão ver rotineiramente, exatamente em razão dessa desatualização do CPP, muitas vezes ele se socorre do Código de Processo Civil, ele se socorre da regulamentação dos atos processuais na forma em que eles são feitas no processo civil. Ok? Olha lá, gente, falamos de citação. Citação, como eu disse, é o ato pelo qual o réu, aquele em face de quem é proposta a ação,
é o ato pelo qual ele é chamado a compor a relação processual. Pois bem, intimação. Intimação é a ciência da parte. Acho que tem alguém com o microfone aí ligado. Intimação é a ciência dada à parte no processo da prática de um ato, despacho ou sentença. Intimação é a ciência dada à parte no processo da prática de um... Perdão, aqui. Estou falando de intimação? Estou falando de intimação. É isso mesmo. É isso mesmo. Isso. Vamos lá. Intimação. Intimação é a ciência dada à parte no processo da prática de um ato, despacho ou sentença. Veja só, gente. A intimação, mais uma vez, citação é o ato pelo qual chama-se o réu para compor a relação processual, para se defender, para apresentar provas. Pois bem, a intimação, como consta aí do conceito, é a ciência, são todos os atos seguintes voltados a dar ciência à parte, e aí eu não estou falando simplesmente do réu, eu estou falando tanto do autor quanto do réu, eu estou falando tanto do Ministério Público quanto do réu, eu estou falando tanto do querelante quanto do querelado, se estivermos falando de uma ação penal privada. Intimação é a ciência dada à parte no processo, dentro do processo, da prática de um ato, de um despacho ou de uma sentença, ou da sentença. Da prática de um ato, do despacho ou da sentença. Na intimação, a pessoa ela é intimada de fatos ocorridos dentro do processo. E é nisso que a intimação diferencia da notificação. Por meio da intimação, é dado ciência à parte, mais uma vez, seja ela autora ou réu, seja autor ou réu, é dado ciência à parte de um ato acontecido no processo. Um ato qualquer ocorrido, um despacho judicial, ou até mesmo a finalização da atuação judicial por meio da sentença. Dá-se ciência de um ato ocorrido. Ok? Ok, eu poderia falar então, Pedro, também, que a ciência dada aos polos. Porque não interessa se é o polo passivo ou só o polo ativo, né? Sim, sim. É a ciência dada às partes ou aos polos, ativo ou passivo, independente. Ou independente, ou muitas vezes aos dois. Essa ciência, muitas vezes, ela de repente, pode ter sido um ato produzido por uma das partes, e aí compete ao juiz dar ciência à parte contrária deste ato produzido. Ou então pode ser um ato judicial, e sendo ele um ato do juiz, compete ao juiz dar ciência às duas partes, aos dois polos, tanto ativo quanto passivo, da ocorrência deste ato. Um ato de qualquer natureza. Né? Nós sabemos que o processo ele é uma sequência de atos. Olha lá, só uma demonstração aqui. Na intimação dos acusados, das testemunhas e demais pessoas que devam tomar conhecimento de qualquer ato, será observado, no que for aplicável, o disposto no capítulo anterior. A intimação, na verdade, ela não apresenta uma regulamentação minuciosa. Ela se vale no que for aplicável, como já consta aí do 370, ela se vale da regulamentação da citação. Ela se vale, ela pode ser realizada
no que for aplicável, ela pode ser realizada nos moldes da citação. Nós falamos aí a respeito de princípios, falamos a respeito de modalidades de citação, e é a isso que se refere o artigo 370. Pode falar que são práticas análogas, por isso o conceito de uma vale para a outra? O conceito de uma vale para a outra, os moldes de realização de um, no que couber, valem para o outro também. Sim, nós temos aí realizações, podemos dizer, sim, que nós temos realizações análogas dos dois atos. Correto? Intimações dos acusados, vejam vocês, dos acusados, das testemunhas e demais pessoas que devam tomar conhecimento de qualquer ato já realizado. E a notificação? Citação, chamamento do réu ao processo, chamamento do réu para o processo, chamamento inicial, intimação, atos ocorridos no processo, é a forma de dar ciência às partes, aí não só ao réu, às partes de ato ocorrido no processo, e a notificação. Notificação, conforme consta aqui do conceito, é a comunicação à parte ou à outra pessoa do dia, lugar e hora de um ato processual a que deva comparecer ou praticar. Na notificação, nós temos... A notificação, ela se refere a um ato futuro. A notificação se refere a um ato futuro, a um ato ainda por ocorrer. Correto? Nós temos referência à notificação, ainda que com a terminologia equivocada, mas nós temos um exemplo de notificação no artigo 367. Como é que consta lá do 367? O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado ou, em caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado no caso de mudança de endereço, o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de endereço, de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo. O artigo 367, o que ele quer nos dizer? Ele quer nos dizer, olha, se a pessoa citada ou intimada para qualquer ato, né, para a realização de qualquer ato, qual é a terminação errada que é adotada pela acusada, né, pela jurisprudência, pela doutrina como sendo errado? É que aqui no 367, na verdade, obedecendo essa lógica, aqui no 367, onde consta intimado, deveria constar notificado, seguindo esta lógica de que a notificação ela é voltada para a realização de ato ainda por ocorrer. Ou seja, o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou notificado pessoalmente para qualquer ato, um ato ainda por realizar, se esse citado ou notificado deixar de comparecer sem motivo justificado ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo. Correto? Distinção básica, então, que vocês têm que ter, gente. Citação. Chamamento inicial para compor a relação processual, apresentar sua versão, fazer prova. Intimação.
é a ciência de atos já praticados. Notificação é a ciência de atos ainda a ser realizados. Essa é a distinção básica entre essas três figuras: citação, intimação e notificação. Beleza? Tranquilo, gente? Vamos. Algum questionamento aí acerca de citação e intimação? Podemos ir para provas? Vamos lá. Prova. Uhum. Ok. Vamos lá. Prova. Conceito de prova, gente. Esse conceito é do Fernando Capês. Prova é o conjunto de atos praticados pelas partes, pelo juiz e por terceiros, destinados a levar ao magistrado a convicção acerca da existência ou inexistência de um fato, da falsidade ou veracidade de uma afirmação. Mais uma vez, prova é o conjunto de atos praticados pelas partes, pelo juiz e por terceiros, destinados a levar ao magistrado a convicção acerca da existência ou inexistência de um fato, da falsidade ou veracidade de uma afirmação. Olha só, gente, é interessante aqui que a prova, na verdade, ela não é praticada apenas pelas partes, ela não é produzida apenas pelo autor e pelo réu. Ele não é produzido apenas por quem propõe e em face de quem a ação é proposta. Também participam na produção da prova o juiz, nas audiências, não é? É o juiz o juiz ele procede ele tem uma participação ativa nas audiências, na oitiva de réu, na oitiva da vítima, na oitiva das testemunhas. Além disso, o juiz ele tem iniciativa de prova, ainda que de maneira supletiva. Participam ainda da elaboração de prova terceiros, por exemplo, as provas periciais, os exames periciais, eles são realizados por peritos, que não é qualquer das partes. Os próprios depoimentos testemunhais, as testemunhas são terceiros, eles não são partes, não são nem o autor, nem o réu, correto? E com que propósito? O propósito é levar ao juiz, aquele que vai julgar a causa, vai ser dar-lhe convicção acerca da existência ou inexistência de um fato. Nós sabemos que o juiz, o que ele faz é aplicar o direito ao caso concreto, não é isso? Então, para que ele aplique o direito ao caso concreto, nós temos que demonstrar a ele se o fato efetivamente ocorreu ou não, e se os argumentos trazidos pela acusação e pela defesa, se esses argumentos encontram fundamento probatório, se esses argumentos encontram fundamentação probatória. Esse, então... Pedro. Pois não? Eu só não entendi. Provas produzidas pelo juiz? Se o juiz Sim. produzir prova, ele não está sendo parcial?
Não, mas o juiz, ele tem, nós vamos até ver um artigo aqui na frente, ele tem, isso inclusive é questionável, mas o juiz, ele tem iniciativa de prova, sim. Ele tem uma atuação supletiva, mas ele tem iniciativa de prova. É previsto legalmente, mas, como dito, de forma supletiva. Ele vai atuar quando as partes foram omissas ou quando ele estiver diante de uma situação que precisa ser esclarecida e a parte não teve iniciativa de prova. Nós vamos ver logo aqui à frente a regulamentação. Pois bem, e o que é objeto? O que pode ser objeto de prova? O que é que tem que ser provado? O que tem que ser provado? Olha lá. O objeto da prova é toda circunstância, fato ou alegação referente ao litígio sobre os quais pesa incerteza e que precisam ser demonstrados perante o juiz para o deslinde da causa. O objeto da prova é toda circunstância, fato ou alegação referente ao litígio sobre os quais pesa incerteza e que precisam ser demonstrados perante o juiz para o deslinde da causa. O que precisa ser provado, gente? Em especial, o que precisa ser provado? São duas coisas básicas. O que precisa ser objeto de prova? São duas coisas básicas. O fato é trazido ao conhecimento do juiz um fato. Este fato tem que ser provado, não basta ele estar ali descrito na denúncia, você tem ali uma narrativa perfeita, maravilhosa, redondinha, que configura homicídio qualificado por motivo fútil. Isso não é suficiente. Aquele fato trazido ao seu conhecimento deve ser provado. E mais do que isso, né, o fato, como diz aí do conceito, as circunstâncias do fato, o próprio fato em si, as circunstâncias em que se deram, a argumentação, seja apresentada pela defesa ou pela acusação, também tem que ser provada. O juiz não pode validar uma argumentação que não esteja calçada em prova, ele não pode considerá-la para fins de condenação ou absolvição se ela não estiver calçada em prova de qualquer natureza. Correto? Agora, acontece um fato interessante com o processo penal. Veja só. Como no processo penal, o processo penal, ele se baseia na verdade real, o que quer isso dizer? Nós não temos presunções no processo penal. Há a necessidade, em especial quando estamos falando de condenação, há a necessidade que todas as alegações sejam efetivamente provadas. Por que a gente precisa da verdade real no processo penal? Porque a consequência da procedência de uma ação penal é o atingimento do nosso segundo maior bem jurídico, que é a liberdade. Em sendo procedente uma ação penal, a pessoa pode ser aplicada a ela a pena privativa de liberdade, que é a pena clássica, e ela vai ter tolhido o seu segundo maior bem jurídico. Em função disso, não se pode condenar uma pessoa por presunções. Nós precisamos de prova, inclusive dos fatos incontroversos. Inclusive dos fatos incontroversos. O que quer isso dizer? Não basta o Ministério Público falar, foi ele que matou, e a pessoa falar, foi eu que matei. Ponto. Eles não estão. Isso não é suficiente. Isso não é suficiente. Por mais que não haja discussão, não haja discordância entre a acusação e a defesa quanto à circunstância de que o réu matou a vítima, isso não é suficiente para fins de condenação. Nós precisamos de prova.
Inclusive os fatos incontroversos, em especial os fatos que conduzem à condenação, eles precisam ser provados, ainda que haja concordância por parte da defesa com a ocorrência deles. Beleza? E no que diz respeito ao direito, nós estamos falando de fato, não é isso? Fato, as suas circunstâncias, as alegações. E o direito? O direito precisa ser provado? Não. Compete ao juiz conhecer o direito e compete ao juiz aplicar o direito ao caso concreto. Eu, acusação, defesa, tenho que fazer prova de fatos, de alegações. Compete ao juiz, ele conhece o direito, compete a ele aplicar o direito ao caso concreto. Existem algumas exceções a essa regra. E quais são as exceções? Por mais que sejam algumas, como elas são de pouca incidência, ainda assim podem ser consideradas exceções. Se nós estivermos falando de leis estaduais, se nós estivermos falando de leis municipais, se nós estivermos falando de direito estrangeiro, ou mesmo se estivermos falando de normas consuetudinárias, estivermos falando de costumes, todas essas 4 categorias de leis, todas essas 4 categorias de normas têm que ser provadas. A vigência delas tem que ser provadas. Normas estaduais, normas municipais, leis estaduais, leis municipais, direito estrangeiro e normas consuetudinárias, regulamentação por meio de costumes. Estes precisam ser provados. Se esses, de alguma forma, interferirem na ação penal, no objeto da ação penal, eles têm que ser feito prova da existência e da vigência deles, correto? Nós sabemos que a regulamentação, a tipificação de condutas criminais, a tipificação de condutas criminais e as próprias normas processuais são de atribuição da União, são normas federais, não é? O direito penal é atribuição de competência compete à União legislar a respeito de direito penal, compete à União legislar a respeito de processo penal. Essas aí não precisa fazer prova da existência e da vigência delas. Porém, se a acusação ou defesa tiver de se socorrer, por qualquer motivo, tiver de se socorrer de normas estaduais, normas municipais, direito estrangeiro ou normas consuetudinárias, ele vai ter que fazer prova da existência e vigência dessas normas. Ok? Muito bem, gente. O que precisa de prova? Como nós dissemos, fato, não é isso? O que precisa de provas são fatos. Fatos, circunstâncias, alegações, essas precisam ser provados. O que não precisa ser provado? Quais fatos não precisam ser provados no processo penal? A doutrina indica 4 categorias de fatos que não precisam ser provados. 4 categorias de fatos. O primeiro deles são os chamados fatos axiomáticos ou intuitivos. Fatos axiomáticos ou intuitivos. Fatos lógicos, não é isso? Óbvios. Por exemplo, se nós estivermos falando de um crime, de um delito de trânsito, ou mesmo um homicídio intencional, cometido por meio de um atropelamento de um caminhão, passou por cima de uma pessoa. Está ali uma bagaceira só, né? Acabou com a pessoa.
a circunstância dessa, o exame de corpo de delito, ele é dispensável para saber qual a causa-morte. Não é? Nós estamos diante de um fato lógico, óbvio, um fato dito como intuitivo. Não precisa de prova, você não precisa de um exame de corpo de delito para essa finalidade. Fatos notórios. Fatos notórios. Fatos notórios são aqueles que são de conhecimento de todos. São aqueles que são de conhecimento de todos. Por exemplo, a gente não precisa fazer prova de que 25 de dezembro é Natal. Isso é um fato notório, isso é de conhecimento de todos. Se a gente estiver falando né, vamos pensar em algum crime contra a administração pública aí que envolva trabalho em dia de feriado, né? Sei lá, algo do tipo. Você não precisa fazer prova de que 25 de dezembro é Natal. Precisa fazer prova de que 25 de dezembro é feriado. Isso é fato notório. Não é isso? Presunções legais. O que a lei presume também não, presunções legais, algumas presunções legais não precisam ser provadas. Nós temos a presunção legal de que os menores de 18 anos não têm a completa capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, e em função disso, eles não cometem crime, eles cometem ato infracional, eles são responsabilizados nos termos do ECA, não são responsabilizados nos termos do Código Penal. Há uma presunção legal dessa incapacidade. Há uma presunção legal. E você não precisa fazer prova disso. A defesa, se eventualmente um menor for acusado de cometimento por crime, nos termos do Código Penal, na forma do CPP, a defesa não precisa fazer prova de que aquele menor não entende o caráter ilícito do fato ou não sabe se determinar de acordo com esse entendimento. A defesa basta simplesmente demonstrar que ele é menor. Presume-se legalmente essa sua incapacidade. Correto? Também independem de prova os fatos inúteis. Os fatos inúteis. Quais fatos inúteis? Os fatos inúteis para o processo. Os fatos inúteis para a demanda processual. Correto? Se estivermos falando de um homicídio ocorrido há muito ou pouco tempo, enfim, um homicídio que ocorreu em um dia chuvoso. Se a chuva não tiver nenhuma influência na motivação do delito, né? Porque, de repente, uma pessoa pode ter matado a outra porque começou a chover, ela gosta de dias de sol, começou a chover, aí ela matou a outra, nós vamos estar diante do motivo fútil, aí convém fazer prova de que sim, naquele dia choveu. Mas se a chuva não tiver nada a ver com a ocorrência do delito, é um fato absolutamente inútil para o processo. Nós não temos que nos ocupar de fazer prova acerca da ocorrência ou inocorrência de um fato que não tem nenhuma influência no processo. Beleza? Pedro, Pois nesse não. caso, só para exemplificar, né? Então, assim, o acusado estava, como estava em um dia chuvoso, o acusado estava à toa e resolveu matar o fulano.
É esse fato aí que você fala, né? Tá chovendo. O que tem a ver com tá chovendo se ele tá à toa? É isso, né? Exato, exato. Se nós conseguirmos, como nós estamos falando, a circunstância de se matar uma pessoa por motivo fútil, qualifica um crime. Se a motivação fútil disser, se fundamentar nisso aí, for exatamente a circunstância de estar chovendo, ou for a circunstância do cara estar de bermuda ao invés de calça jeans, nós vamos ter que fazer prova disso. Agora, se esse fato não tiver nenhuma relação com o crime, aí não há necessidade de fazer prova. Correto? Requisitos da prova, gente. Requisitos da prova. Para uma prova poder ser produzida, poder ser utilizada, poder integrar o processo, ela tem que apresentar alguns requisitos. Quais desses? A prova tem que ser admissível. E o que é ser admissível? É ser prevista em lei, é ser autorizada por lei. A prova ela tem que ser autorizada por lei, a sua realização, ela tem que ser admissível. A prova tem que ser pertinente ou fundada. O que quer isso dizer? Ela tem que ser útil ao processo, ela tem que se relacionar com a demanda. Foi o que nós acabamos de nos referir aqui, é exatamente o contrário é quando o fato a ser provado é útil ao processo, correto? Então, a prova tem que ser pertinente, tem que ser fundada, tem que ser útil ao processo. A prova tem que ser concludente, ela visa ao esclarecimento, além de se relacionar ao processo, ela visa a esclarecer algo que interesse ao processo, ela visa o esclarecimento de fato, circunstância ou alegação que interesse ao processo, ela tem esse propósito, e ela tem que ser possível de realização, ela tem que ser faticamente possível de realizar, correto? Só é possível se falar em realização de exame pericial, e aí estou exemplificando para vocês a possibilidade de realização, só é possível se falar em exame pericial, em prova pericial, quando nós temos vestígios. Se não tivermos vestígios a serem periciados, a prova pericial é impossível de ser realizada. A prova pericial é impossível de ser realizada. Por isso que se diz que se faz necessário a possibilidade fática. Quando nós estamos falando em admissibilidade, nós falamos em autorização legal. Quando nós falamos em possibilidade de realização, nós estamos falando de possibilidade fática, né? Se é possível realizar, faticamente ser possível realizar a prova. Como disse, fatos que, onde não há vestígio, não há como se fazer exame pericial. E nós vamos falar de perícia, nós vamos falar das modalidades de prova. Hoje a gente vai dar uma introdução aqui acerca do tema provas. Pois bem, gente, nós dissemos que um dos requisitos da prova é a sua admissibilidade, não é isso? A prova tem que ser admissível. A prova tem que ser admissível, a prova tem que ser autorizada por lei, tem que ser prevista em lei. Pois bem, do mesmo jeito que nós temos a prova admissível, a prova legal,
legal, nós temos a chamada prova proibida. É exatamente o que não pode ocorrer. A Constituição Federal estabelece, vocês já viram isso em direito constitucional, lá no artigo 5º, são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Artigo 157. São inadmissíveis, e o artigo 157 do Código de Processo Penal é uma regulamentação, o artigo 157 é uma regulamentação no âmbito penal, é uma regulamentação do inciso 56 do artigo 5º. Como é que foi feita essa regulamentação? São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação de normas constitucionais ou legais. Violação de normas constitucionais ou legais. Elas devem ser retiradas do processo, ainda que já elas não deveriam nem ter sido produzidas, né? As provas ilícitas não deveriam nem ter sido produzidas. Mas, sendo elas produzidas, já tendo elas sido produzidas, se elas passam a integrar o processo e já integram o processo, o 157 determina que elas devem ser desentranhadas, elas devem ser retiradas do processo. E mais do que isso, não existentes no processo, elas não podem ser valoradas pelo juiz. Nós temos um brocado jurídico que é: o que não está nos autos, não está no mundo. Ela deve ser desentranhada do processo e ela não pode ser valorada pelo juiz. Ela não pode ser considerada pelo juiz para fim de sentença. A prova proibida, gente, ela se divide em duas categorias básicas. Nós temos a prova ilegítima e temos a prova ilícita. A prova proibida é gênero, do qual são espécies prova ilegítima e prova ilícita. A prova ilegítima é aquela produzida em desrespeito a normas processuais. Se nós tivermos provas produzidas em desrespeito a normas processuais, nós vamos estar diante de uma prova ilegítima. Se a produção da prova, se a prova produzida, se ela não fere normas processuais, mas sim normas, não normas de direito processual, mas sim normas de direito material, aí nós não estamos diante de uma prova ilegítima, nós estamos diante de uma prova ilícita. Por exemplo, se nós tivermos uma confissão obtida mediante tortura, nós vamos estar diante, nós temos um crime, inclusive, né? Nós temos previsão lá do abuso de autoridade, temos crimes de tortura, nós temos desobediência à norma de direito material. Então, a distinção básica que vocês têm que ter é: se a norma desrespeitada for uma norma processual, quero dizer, se a prova foi produzida em desrespeito à regulamentação do Código de Processo Penal, de forma diversa da prevista no Código de Processo Penal, nós vamos estar diante de uma prova ilegítima. É uma prova proibida, porém, ela é designada ilegítima. Pode estar no processo, não pode estar no processo. Mas e se não houve desobediência? Vamos pensar aqui numa situação bem peculiar.
Suponhamos que a pessoa foi regularmente intimada, ou a testemunha foi regularmente intimada, foram obedecidas todas as normas processuais, só que na hora de proceder à sua oitiva, ela foi torturada. Foi torturada. Nós temos desobediência à norma de direito material. Por ser norma de direito material, nós vamos estar diante de uma prova ilícita. Correto? Pois bem, eu tive uma situação interessante, não sei se eu já comentei para vocês, eu tive uma situação relativamente recente de prova ilícita. O que aconteceu? Foi uma situação aqui próximo da nossa região aqui, de invasão de terra. Aí o pessoal que invadiu a terra lá, né, invadiu, estava pleiteando reforma agrária, estava pleiteando a divisão da terra. Esse pessoal, eles não satisfeitos em terem ingressado na terra, eles entraram na sede do imóvel. E lá na sede do imóvel, eles saíram fazendo apreensão de um monte de documento, computador, um monte de coisa. Fizeram apreensão de um monte de coisa. E eles entenderam, que algumas daquelas coisas ali eram indicativas da ocorrência de delito. O que ocorre? Eles estavam munidos, eles foram autorizados pelo proprietário a entrarem na casa e saírem fazendo a apreensão das coisas e entregarem à autoridade pública? Não, eles não foram. Eles detinham um mandado de busca e apreensão? Não, não detinham. Então, o que eles encontraram ali dentro, por mais que possa ser indicativo da ocorrência de crime, e isso quem disse foi eles, porque, na verdade, eu nem me dei ao trabalho de analisar, porque eu esperei o Ministério Público se manifestar a esse respeito, se estaríamos ali diante ou não de prova ilícita. O Ministério Público concordou, no sentido de que aquela prova ali estava viciada e que a gente não precisava nem adentrar no mérito dele, em razão da forma pela qual ela foi obtida. Compreendem? Pois bem, prova proibida se subdivide em prova ilegítima e prova ilícita. E o que vem a ser prova ilícita por derivação? Prova ilícita por derivação. Prova ilícita por derivação é aquela que, a princípio, ela é uma prova admissível. Ela é uma prova legal, não houve desobediência a normas processuais na sua produção, não houve desobediência a normas de direito material na sua produção, porém, essa prova foi produzida, a ela se chegou a partir de uma prova ilícita ou ilegítima. Nós tivemos uma prova primeira ilícita ou ilegítima, e a partir desta prova ilícita ou ilegítima, foi produzida, se chegou a conhecimento de fato ou circunstância, e a partir dela foi produzida uma prova, sim, essa admissível, legal, sem ferir qualquer norma. A prova ilícita por derivação, ela também não tem validade. Artigo 157, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Vamos localizá-lo? Aqui tem que ser o Código de Processo Penal. Pedro, seria mais ou menos assim: eu pego o sujeito, torturo ele me conta que fulano de tal é o cara que, por exemplo, rouba carro para desmanchar. Uhum. Eu vou lá, fotografo tudo,
e levo para você. Uhum. Né? Quer dizer, a prova, ela é lícita. Eu fotografar, mostrar e levar para poder, para você, Uhum. é lícito. Porém, eu a obti com tortura do cara, o cara que me Exato, contou. É exato. isso? Exatamente isso. Exatamente isso. Olha lá, 157, parágrafo 1º. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, lógico, elas têm que ser uma decorrente da outra, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. Se a esta derivada se chegou por outro caminho que não a derivação, neste caso, ela também tem validade. Se chegou a ela por outro caminho que não pela derivação, ela tem validade. Então, ela tem a via de regra. Qual é a regra? A regra é que a prova decorrente de prova ilícita também não tem validade. Quais são as exceções? As exceções são se não existir nexo de causalidade entre elas, então, na verdade, uma não é derivada da outra, ou se aquela que logicamente seria derivada dela, se a ela se chegou não em decorrência da derivação, mas sim a partir de uma outra fonte independente. Beleza? Classificação das provas, gente. Vocês vejam que hoje aqui nós estamos dando uma ideia geral acerca do tema prova. Nós vamos falar pormenorizadamente, ainda que de forma muito rápida, em razão do muito conteúdo que temos para ver, mas nós vamos falar de maneira pormenorizada acerca de cada tipo de prova na aula de amanhã. Classificação das provas, gente. Quanto ao objeto do que é submetido, né? Quanto ao objeto da prova propriamente dito, quanto ao objeto de prova. A prova pode ser direta ou indireta. O que é a prova direta? É aquela que tem relação direta, disse direta, por quê? Porque é aquela que tem relação direta com o fato. É aquela que tem relação direta com o fato. Vamos pensar, nós estamos falando ali de um homicídio e eu vou fazer prova por meio de um exame pericial de resquício de pólvora, que é quando efetua disparo de arma de fogo, fica resquício de pólvora na mão de quem efetua o disparo. Vou fazer um exame pericial de resquício de pólvora, de que foi o réu quem efetuou o disparo e na arma encontram-se as digitais dele. Isso é uma prova direta. E uma prova indireta? A prova indireta é aquela que não prova propriamente o fato objeto da discussão. Porém, ela prova uma outra circunstância que exclui a possibilidade da ocorrência do fato como se deu. É o clássico, a clássica prova indireta, no que diz respeito ao objeto, é o álibi. É o álibi. Se uma pessoa está sendo acusada de ter assassinado a outra, beleza? Se a defesa faz prova de que naquele dia, horário, o acusado se encontrava em outro local, eu não estou fazendo prova de nada a respeito do fato. Eu estou ali demonstrando, de maneira indireta, a impossibilidade daquele que está sendo acusado, a impossibilidade dele ser o autor do homicídio, em função dele se encontrar em outro local no momento da ocorrência do fato. Essa é uma prova indireta. Ela não se refere propriamente ao fato ou às suas circunstâncias. Trata-se de um álibi. Beleza? Quanto ao valor, prova plena.
Prova plena é aquela que é produzida sob o crivo do contraditório. Prova plena é aquela que tem força suficiente para levar à condenação. Correto? Levar à condenação ou levar à absolvição. É a prova produzida ou validada sob o crivo do contraditório. Por que eu digo produzida ou validada? Produzida é aquela que se produz no processo, né? As oitivas que são realizadas em juízo. As validadas são aquelas que não foram produzidas sob o crivo do contraditório, porém foi dada oportunidade às partes de contraditá-las. Por exemplo, um exame pericial. O exame pericial ele ocorre lá atrás. Muitos dos exames periciais eles ocorrem na fase de inquérito policial. Eles não são produzidos sob o crivo do contraditório, porém eles são submetidos à valoração, à argumentação, à contestação de qualquer das partes. Beleza? E a prova indiciária? A prova indiciária é aquela que não é produzida sob o crivo do contraditório. É aquela que é suficiente, é aquela que não tem força para condenação. É aquela que não tem força para condenação. O ato de responsabilização do delegado de polícia dentro do processo penal é o indiciamento, é atribuir indícios a alguém. Para eu indiciar alguém, eu não preciso de prova plena. Me basta provas indiciárias. Eu não preciso produzir a prova sob o crivo do contraditório. Me bastam provas indiciárias para eu responsabilizar alguém no âmbito do inquérito policial. Beleza? Quanto à natureza, a prova pode ser pessoal, documental ou material. Pessoal, documental ou material. Prova pessoal são os depoimentos de testemunha, as declarações do autor e do réu. Essas são provas pessoais produzidas pelas pessoas por meio de oitivas, não é isso? Prova documental, tá lógico, né? É aquela que é feita por meio de documentos aí dos mais diversos. Podemos ter desde documentos pessoais, carteira de identidade, carteira de trabalho, alguns documentos, por exemplo, crimes ambientais, eu tenho lá crimes ambientais, crimes de extração mineral, você precisa de uma autorização da Agência Nacional de Mineração para proceder. Crimes fiscais, você precisa de uma autuação fiscal da Receita Federal, você precisa da constituição prévia da dívida fiscal, não é isso? Você precisa da constituição prévia do crédito tributário, e você demonstra isso por meio de um documento da Receita Federal. E prova material? Prova material é aquela demonstrada por meio de objetos. Nós, muitas vezes, temos objetos que são apreendidos no cometimento do crime. Nós podemos ter a arma de fogo utilizada no homicídio, nós podemos ter no crime lá, vamos lá, no crime de contrabando de cigarros, nós temos propriamente os cigarros, nos crimes, nós temos, né, o produto em si, no crime popularmente chamado de pedofilia, e aí falando daquele que consiste na posse de material pornográfico envolvendo criança e adolescente. Uma prova material seria a mídia onde se encontra esse material, o smartphone, o notebook, o pendrive, o HD externo, onde se encontra, tudo é prova material. Ok?
Ônus da prova, gente. E aqui nós chegamos, Rogério, àquela circunstância que você questionou. Qual é a regra? O ônus da prova, ou seja, a obrigação de provar, o ônus da prova compete a prova da alegação incumbirá quem a fizer. Ou seja, aquele que alega é aquele que alega argumentos para a acusação ou aquele que faz alegações para a defesa, é a ele que compete realizar a prova do que está alegando. É a ele que compete realizar a prova do que está alegando. Quem alega que tem a obrigação de provar? Se eu, acusação, estou falando que fulano matou ciclano, eu tenho que fazer prova disso. Se eu, defesa, estou falando que eu agi em legítima defesa, em estado de necessidade, se eu estou falando, eu, defesa, que eu agi sob alguma, amparado por alguma excludente de ilicitude ou culpabilidade, eu, defesa, que estou fazendo essa alegação, que vou ter que fazer prova disso. Correto? E aqui ocorre uma coisa interessante, em razão do princípio da verdade real, que é, se a defesa se valer do silêncio, se a defesa se valer do silêncio, ainda assim, em razão de imperar o princípio da verdade real no processo penal, se faz necessário que a acusação faça prova de todas as suas alegações. No processo penal, quem cala não consente, não. Não conduz à responsabilização. Correto? Se eu, defesa, ficar quietinho, eu não tenho que fazer prova de nada. Se eu, defesa, contestar o fato, disser que ele ocorreu de outra maneira, disser que ele não ocorreu, alegar um álibi, alegar legítima defesa, estado de necessidade, eu tenho que fazer prova disso. Mas o fato de eu não alegar nada e não provar, e por consequência não fazer prova de nada, porque eu não estou alegando, isso não conduz à minha condenação, não. Sempre se faz necessário, ainda que eu permaneça silente, sempre se faz necessário que a acusação prove o delito que me está atribuindo. Beleza? E apesar da prova competir a quem fizer a alegação, está aí a resposta ao seu questionamento, isso inclusive é contestável, Rogério, em função da imparcialidade que se espera do juiz. Mas os incisos 1 e 2 autorizam o juiz a ter iniciativa de prova, por mais que essa iniciativa seja supletiva, só se as partes não foram eficientes, não foram diligentes o suficiente para produzir prova. Olha lá, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observada a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida, nós podemos, a ação penal, ela se inicia com a propositura, não é isso? Com o recebimento da denúncia, estivemos falando de uma ação penal pública, com o recebimento da denúncia por parte do juiz. Pois bem, pode ocorrer, porém, que no inquérito policial, seja necessário a produção de algumas provas que requeiram autorização judicial. Então, vai ser antes mesmo de iniciar a ação penal. Pode ser que no curso do inquérito me seja necessário uma quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal, quebra de sigilo telefônico, correto? São provas que precisam de determinação judicial. São provas que precisam de determinação judicial
mesmo antes de iniciar a ação penal. Provas produzidas antecipadamente. Beleza? Você vê, Pedro, Oi? que aqui no Código Penal, no processo penal, a produção antecipada é simplesmente mencionada. Ela segue subsidiariamente o CPC, porque no CPC é extenso, é mais determinado as condições da prova, da antecipação de prova. Então, Não, não, não eu posso, entendi. Você está se referindo a qual artigo aí? antecipação de prova, Ah, sim. tá? Eu observei que no CPP só cita antecipação de prova, Uhum. mas no CPC, entendeu? Há um título falando de antecipação de prova, condições, qual juiz, se o Uhum. juiz se torna prevento, se não torna prevento, Uhum. vai por aí fora. Essas, esses artigos do CPC são usados subsidiariamente ao 156? São utilizados de maneira subsidiária. O que acontece é o seguinte, igual eu falei para vocês, quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico, todos eles possuem regulamentação própria. São provas que podem ser produzidas antecipadamente, antes da propositura da ação, mas eles possuem uma regulamentação. Além dessa simplíssima previsão aqui no CPP, e além do constante na regulamentação própria da medida, como eu disse, nós temos uma lei extravagante própria, fora do Código de Processo Penal. Além dessas duas regulamentações, em casos omissos, como você muito bem disse, o CPC ele é aplicado de maneira subsidiária. Na verdade, o CPC ele é muito mais amplo na regulamentação processual do que o CPP. O CPP ele regulamenta muito pouco. Daí o porquê, a todo momento, tem que se socorrer. Vocês estão vendo aí o slide, não? Não? Não, está sem slide, está aparecendo só seu rosto. Uhum. Daí porque a todo momento, aqui. Agora o slide. Oh, Deus do céu, vamos lá. Positivo, agora tá. Tá, né? Voltou para o seu rosto. Vamos lá. Aqui. Isso. Isso. Vamos lá, Fih. Isso. Então, veja. Então, cadê, bichinho? Isso. Ele se socorre do CPC, socorre do CPC e também da regulamentação própria, correto? Ainda artigo 156. A prova da alegação incumbirá quem a fizer, a sua colocação é perfeita, Rogério, é isso mesmo. Sendo, porém, facultado ao juiz de ofício determinar no curso da instrução, aí nós já não estamos falando mais de antes da propositura da ação, nós já estamos falando de instrução processual, no curso da instrução ou antes de proferir a sentença, a realização de diligência para dirimir dúvidas sobre ponto relevante. Se a acusação e defesa, ou acusação ou defesa, não foram diligentes na produção, no esclarecimento dos fatos, compete ao juiz, é possível ao juiz, a lei autoriza que ele tenha iniciativa de prova, simplesmente para dirimir dúvida. Ele atua de maneira supletiva, exatamente em razão de que ele deve se manter equidistante das partes. Correto? Pois bem, gente, e como é que uma prova passa a integrar o processo? Qual é o trâmite para essa integração da prova ao processo?
nós podemos falar de quatro fases. Nós temos a chamada proposição, que é quando a parte, a acusação ou defesa, propõe a produção da prova. Vocês lembram que na denúncia nós temos a descrição do fato, e ali também nós podemos indicar as testemunhas a serem ouvidas. Então, a acusação propõe a prova, propõe a realização das oitivas. Segundo momento, o juiz admite a prova proposta. No primeiro momento, quem propõe a prova são as partes, acusação ou defesa. No segundo momento, o juiz admite a prova proposta. No terceiro momento, passa-se, então, a produção da prova. Se eu peço uma perícia, o juiz concorda com a produção da perícia, então ele determina a realização, a produção da perícia. Eu propus a realização da perícia, o juiz admitiu a realização da perícia, então passa-se para a produção da perícia, passa-se a realização do exame pericial propriamente. E, por fim, nós temos o quarto momento, que é o momento da apreciação, que é quando o juiz vai valorar a prova. Então, primeiro a parte propõe, o juiz admite, a prova é produzida e o juiz aprecia a prova para ver se ela condiz com as alegações, para dar a ela, enfim, o devido valor que, no entendimento dele, couber. E aonde entra o contraditório aí? Onde entra o contraditório? Nós vamos falar onde aqui... Onde a parte contradita a prova apresentada. Isso. O que acontece? Nós vamos ter que saber exatamente qual a natureza dessa prova e qual o momento da sua produção. Mas nós temos um princípio geral, que nós logo mais vamos falar deles aqui, que é o princípio da audiência contraditória. Toda prova produzida, o juiz deve permitir que seja feita uma contraprova. Eu sou intimado da prova produzida para me manifestar a respeito dela. Eu, parte contrária, sou intimado da prova produzida para me manifestar a respeito dela. E, além disso, me é dada a oportunidade de produzir uma contraprova. O contraditório nasce daí. É neste momento que há o contraditório. Essa não é uma ação... A produção da prova, a integração da prova ao processo, ele é um ato exclusivo daquele que propõe. A integração é um ato exclusivo daquele que propõe, desde que autorizado pelo juiz. Porém, o juiz, ele sempre intima a parte contrária para que ela se manifeste acerca dessa prova produzida, e também para que ele possa fazer contraprova. O contraditório se dá dessa forma. No que diz respeito à apreciação da prova, gente, nós dissemos aqui que é a última fase do procedimento probatório, é a apreciação do juiz acerca dessa prova. Lógico que a apreciação, via de regra, ela se dá no momento final. Ela se dá quando dá sentença. A apreciação, ela não se dá no curso da instrução processual, não. O juiz autoriza, a prova é produzida, ele dá a possibilidade da parte contrária se manifestar a respeito, ele dá a possibilidade da parte contrária produzir contraprova. A apreciação dessa prova vai se dar quando da sentença, dessa e de todas as outras produzidas. Beleza? No que diz respeito à apreciação da prova, gente, nós temos 3 sistemas de apreciação de prova.
Nós temos o chamado sistema da prova legal. O que é o sistema da prova legal? É aquele onde a própria lei estabelece qual o valor que tem cada prova, qual o valor que tem cada prova. Isso quer dizer, por exemplo, é quando a lei estabelece assim, olha, a prova pericial vale mais do que a prova pessoal, a prova material vale mais do que depoimentos e declarações, a prova documental vale mais do que a prova pericial. Isso é quando a própria lei estabelece o valor de cada prova. Esse é o sistema da prova legal. Ele estabelece a preponderância de um sobre a outra e o juiz não tem liberdade de valorar de maneira diferente. Esse é o sistema da prova legal. O sistema da íntima convicção é aquele em que nós temos uma valoração da prova, ela não é estabelecida em lei, porém, a valoração ela se dá não em obediência à forma prevista em lei, porém não há qualquer fundamentação nessa apreciação. O sistema da íntima convicção, ele é presente no tribunal do júri. Por que ele é presente no tribunal do júri? Porque o jurado, ele condena ou absolve simplesmente com base no seu entendimento. Ele simplesmente, de tudo ali que foi produzido, ele simplesmente conclui pela absolvição ou pela condenação, sem necessidade de apresentar qualquer fundamentação de qualquer natureza. Eu acho que ele é culpado e eu o condeno. Eu acho que ele não é culpado e eu o absolvo. Ponto. Eu vi as provas produzidas, só que eu não vou fundamentar, eu não tenho a obrigação legal de fundamentar. Isso é o sistema da íntima convicção. A íntima convicção ela só existe no direito brasileiro no tribunal do júri. O sistema que prepondera para tudo o mais no Brasil é o sistema da persuasão racional. O que quer isso dizer? A lei não estabelece, nós não temos o estabelecimento de valor para cada uma das modalidades da prova, modalidades probatórias. A lei não estabelece a prova pericial vale mais do que a material, que vale mais do que a documental, que vale mais do que os depoimentos e declarações. A lei não estabelece valor. O juiz, ele tem liberdade para analisar as provas do jeito que ele quiser, porém, ele tem que fundamentar a sua decisão. Por que ele concorda ou discorda de cada uma das provas produzidas. Por que ele valora esta prova deste jeito e aquela prova daquele outro jeito. Isso é o sistema de apreciação de prova denominado persuasão racional. Eu, juiz, tenho liberdade para entender que o único depoimento aqui, para mim, no meu entender, juiz, o único depoimento aqui para mim digno de valoração é o depoimento desta única testemunha aqui. Todas as outras 5 que estão falando, eu entendo que não tem valor. Eu entendo que estão mentindo. E eu tenho que fundamentar nesse sentido. Eu tenho que argumentar, eu tenho que fundamentar o porquê do meu entendimento. Daí que se fala, em princípio, da persuasão racional. Beleza? E só para fecharmos, gente, no que diz respeito aos princípios do tema prova, quais são os princípios previstos aí quando nós estamos falando de prova? O primeiro deles, nós já fizemos referência, é o princípio da audiência contraditória. Sempre é oportunizado a parte contrária se manifestar sobre a prova produzida e também fazer prova contrária. Princípio da comunhão das provas.
não existe prova da acusação ou prova da defesa, existe prova proposta pela acusação ou proposta pela defesa. Se a defesa propõe uma oitiva de uma testemunha e essa testemunha ouvida dá um depoimento que lhe é desfavorável, este depoimento pode ser tranquilamente utilizado para a acusação, pela acusação, para fins de condenação. Por quê? Porque não existe prova da acusação e prova da defesa, existe simplesmente prova proposta pela acusação e pela defesa. As provas são de ambos, as provas são do juízo, por isso que se fala em comunhão da prova. Princípio da oralidade, nós temos aí uma preponderância das provas orais, inclusive a argumentação oral, né, a própria audiência, nós temos uma preponderância, as pessoas que são ouvidas, as testemunhas, acusação, réu, vítima, são todas, ou apresentam provas, eles são ouvidas, são provas orais, ninguém se manifesta por escrito. Princípio da concentração, buscando ter uma prova mais próxima da realidade, buscando ter uma prova o mais fiel à realidade possível, busca-se concentrar todos os atos de produção de prova em uma única audiência, numa mesma audiência ouve-se acusação, defesa, a ideia é essa, que se ouça todo mundo em uma mesma audiência, e nesta mesma audiência sejam feitas as alegações. Princípio da publicidade, o ato de produção de prova, ele é público, se não for um processo em segredo de justiça, e você quiser comparecer para assistir um júri, está aberto. Se você quiser comparecer para assistir uma audiência, se não for processo em segredo de justiça, é o ato público, a oitiva de testemunhas. Princípio do livre convencimento motivado, é exatamente essa persuasão racional que nós acabamos de fazer referência. Princípio do livre convencimento, princípio do livre convencimento motivado. O juiz ele é livre para apreciar as provas, ele só tem que motivar suas decisões com base nas provas produzidas. Ele é livre para concordar, discordar, dar maior valor a um do que a outro, ele só tem que motivar. Beleza? Algum questionamento aí, gente? Tranquilinho? Na aula de amanhã nós vamos... Oi? Por mim está tranquilo. Por mim está tranquilo. Ótimo. Na aula de amanhã nós vamos falar a respeito das espécies de provas. Eu espero concluir o tema provas amanhã, porque nós ainda temos que falar de prisão, ainda temos que falar de liberdade, ainda temos que falar de sentença, ainda temos que falar de questões processuais incidentes. Ok? Mas é isso, hoje a nossa aula fica por aqui. Um abraço e até amanhã.